E aí, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Fala, galerinha, tudo bom? Bom, hoje chegou a hora do tão esperado vídeo sobre o EB3. É um vídeo pedido por muitos, a gente ia deixar ele mais pra frente. A gente queria primeiro falar um pouquinho sobre a gente, sobre onde a gente estava vivendo e tudo mais, mas o pessoal pediu muito, que é natural, a gente entende. Vocês não estão interessados na gente, vocês querem saber do visto. Do visto, mas tá bom, tá ótimo. E também eu acho que é o momento certo para fazer isso, então aqui vai o visto sobre como foi o nosso processo de EB3, o nosso processo de Green Card. Nós vamos falar sobre tudo, tá bom? Então curte a vinheta aí. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Aqui nós somos o Conquistando a América, eu sou o Al, somos advogados de imigração. Esse vídeo aqui não é nenhum tipo de opinião legal ou mesmo incentivo à imigração, seja ela legal ou ilegal. Exato, a gente vai contar a nossa experiência, né? O que a gente passou, como que a gente fez, o que nós conseguimos, né? Mas longe de sermos agentes imigratórios, né? A gente não vai nem entrar muito nesse detalhe. Nós vamos Exato. falar o que foi a nossa experiência e também o que está lá no site da imigração, da USCIS. E a gente vai deixar o link do site aqui embaixo, vocês podem entrar e ler. Aliás, gente, o site da USCIS tem muita informação. Qualquer dúvida, entra lá que tem tudo. Então, outra coisa que a gente resolveu fazer também é não divulgar o nome da empresa que a gente fez o visto. Por quê? Porque não é um não é um vídeo comercial, entendeu? A gente não tá fazendo isso para divulgar eles ou não. Ou então, porque também não é porque a gente teve todo esse sucesso com o nosso Green Card, vocês vão ver depois na linha do tempo que foi um visto bem rápido. A gente não quer se sentir responsável caso não aconteça o mesmo com vocês, né? Então, cada caso é um caso, cada processo é um processo. Então, vocês se sintam livres para procurar a empresa que vocês querem. Isso, outra coisa também, às vezes a gente fala o nome de uma empresa aqui, aí essa empresa não dá conta de atender as mensagens e tudo, o pessoal vai ficar mandando mensagem pra gente, o pessoal não tá respondendo, tal. E a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente não tem nada a ver com a empresa. E outra coisa, a gente também não quer que a empresa chegue pra gente e fale, olha, você colocou o meu nome lá, eu quero que você tire o vídeo do ar. Então, para que não aconteça nada disso, a gente não vai falar o nome da empresa, tá bom? Não adianta perguntar nos comentários, a gente não vai falar. O que a gente sugere? Se você quer receber mais informações do Conquistando a América, inclusive, futuramente, né, nomes de parceiros do canal e tudo mais, e se você quer ser avisado dos próximos vídeos do canal, você vai entrar nesse link que eu vou colocar aqui, que é cadastro.conquistandoamerica.com.br. Você vai pôr seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e você vai selecionar os tópicos que você quer receber informação, tá bom? E aí a gente vai receber isso daí, sempre que tiver um vídeo novo ou tiver alguma informação sobre aquele tópico que você colocou, a gente manda para o seu e-mail, tá bom? Por quê? Porque Combinado? a gente sabe que o YouTube não tá mandando os vídeos para todo mundo, né? Sinalizando lá. Então a gente resolveu fazer isso por e-mail. Então todo vídeo que a gente colocar, se for do tópico que você assinalou ali, vai aparecer então no seu e-mail, olha, um vídeo do Conquistando a América. Então é uma forma da gente conseguir que todos vocês vejam os nossos vídeos, né? É isso aí. Se você colocou lá, eu tenho interesse em vistos. Se a gente tiver alguma notícia do visto, alguma coisa para falar, a gente manda pro seu e-mail. Combinado? Bom, a gente chegou aqui em dezembro de 2014, né? Em dezembro de 2014 estava todo mundo reunido e eu fui dar entrada no visto de estudante em abril de 2015. Então, nesse período eu estava como turista. Aí então eu esperei 11 meses até o meu visto de estudante ser aprovado. Então, em março de 2016 foi quando o meu visto foi aprovado e eu comecei a estudar. De março de 2016 até maio de 2019,
eu fiquei estudando e foi quando eu entrei, a gente aplicou para o EB3. Isso. Né? Então, nesse período que eu fiquei estudando, que deu 3 anos. Exato. Por aí. Você aplicou em maio de 2019, só que você continuou estudando até o meu visto de trabalho ser aceito. Isso. Né? E quando que foi isso? Foi dia 31 de outubro de 2019. 31. Então, de maio, desde quando a gente aplicou, até 31 de outubro, ela continuou estudando até sair. A gente já tinha permissão de trabalho. Já tinha nosso social, já tinha a nosso EAD, isso. Né? Só que a gente ainda estava aguardando o I-140, que é o visto de trabalho, ser aprovado para ela parar de estudar. Uhum. Então, o que é o visto EB3? O que é o visto que a gente aplicou? Bom, o EB3, ele é um visto de trabalho, mas ele é, na verdade, também um processo de green card, tá? Ele tem 3 categorias diferentes, mas nós vamos falar da categoria que a gente aplicou, que é a categoria unskilled, ou que eles também chamam de other workers, tá? Outros trabalhadores. Que seria a pessoa que não tem habilidade nenhuma. Na verdade, isso é um jeito que a gente traduz. Unskill é isso. Né? Mas na verdade, não é que a pessoa não tem habilidade, é que o trabalho não requer habilidade. A gente sempre traduz como um visto de quem não tem habilidade, mas é lógico que as pessoas têm habilidade. Sim. Então é um visto que não requer nenhuma habilidade, ele não requer formação, ele não requer experiência naquela atividade, tá bom? Antes de tudo, o que a gente tomou muito cuidado e a gente quer falar aqui para vocês é que eu vi muitos muito vídeo falando, gente falando sobre a legalidade desse visto. Porque tem uma lei, né, aqui nos Estados Unidos, onde fala que se você pagar o seu empregador, né, você fala assim, olha, como se fosse eu no McDonald's. Eu chego lá no McDonald's e falo assim, olha pro dono, te dou um dinheiro e você me emprega sendo o meu sponsor. Para eu ganhar meu green card. Para eu ganhar meu green card. Isso é ilegal. Isso realmente não pode acontecer, né? Isso mesmo. Outra coisa que as pessoas falam é que o empregador, ele é obrigado a pagar todos os custos do visto. Isso também não está correto, tá? O empregador, ele é obrigado a custear toda a parte de recrutamento, tá? A gente vai falar um pouquinho o que é essa fase de recrutamento, mas isso é algo que o aplicante não pode pagar, tá? Então não pode pagar nada para o empregador e também não pode custear essa primeira fase, que é a fase de recrutamento. Então isso é o que de fato diz a lei, tá bom? Não pode. Então tem gente que fala, não, o empregado não pode pagar nada. Não tem nada a ver, não é assim que funciona, tá, gente? Então é importante o seguinte, no contrato que você assina com qualquer empresa que for dar consultoria para fazer o EB3, tá? Tem que estar bem claro como estava no nosso contrato, que quer dizer o seguinte, none of the fee is paid to the sponsor or no benefit is granted to the sponsor at any time during the process. Quer dizer o quê? Quer dizer que nada da taxa que você paga para a empresa de consultoria é paga ao empregador. E nenhum benefício é dado ao empregador durante o processo, tá? Então, a empresa que recebe o seu dinheiro para te dar essa consultoria no EB3, ela não pode, de jeito nenhum, pagar o empregador e nem custear aquele primeiro processo que a gente falou, que é o de recrutamento. Não pode, tá? Então, gente, o pessoal fala, ah não, mas poxa, por que você está pagando? Você está pagando pelo advogado, pelas taxas da imigração, tá? E, obviamente, pelo serviço da consultoria que está linkando tudo isso, linkando o empregador, linkando o advogado. Eles têm que ganhar dinheiro também, isso daqui é um país capitalista, né, gente? Então eles também ganham dinheiro. Então é por isso que você paga. Se é muito, se é pouco, a gente não vai nem discutir isso nesse vídeo, tá bom? Pode ser muito para uns, pode ser pouco para outros, tá?
E tanto essa parte de legalidade, tanto é legal que a gente vai fazer um vídeo só falando sobre a entrevista. Mas eu vou dar um spoilerzinho só de uma pergunta. Quando a gente foi fazer a entrevista, ela me perguntou, porque eu que sou, né, a que trabalhou, né? Aplicante. A aplicante. Então, ela falou assim, como você descobriu essa vaga? E uma das coisas que a empresa falou pra gente, fala que é pela gente. Você conseguiu, você achou a gente e a gente fez esse link, né? É só isso que você tem que falar. E foi o que eu falei. Eu falei assim, olha, eu tenho a empresa Tananana, né? Eu conheci, onde ela tinha sponsors. E então ela linkou esse sponsor comigo. Ah, tá. Você pagou alguma coisa para o empregador? Foi a segunda pergunta. Falei, não paguei nada. Você pagou alguma coisa para a empresa? Sim, paguei. E aí ela perguntou o valor e eu falei. Então, assim, se fosse ilegal, ali já morreria já por terra. Já acabava a entrevista ali. Acabava ali, entendeu? Um agente de imigração me perguntou, eu respondi. E isso foi falado, porque antes da entrevista, a gente teve um tipo de uma mini entrevista, né? Com os advogados dessa empresa. E eles falaram assim, eles vão perguntar e você fala a verdade. Não tem por que mentir. Porque não é nada ilegal, tá? Ilegal é isso como a Erino falou. Se essa empresa que a gente chegou e contratou desse dinheiro para o McDonald's. Entendeu? No caso, McDonald's, né? Mas para o empregador. Entendeu? Então, por isso que eu falo, gente, a gente tem que aprender a ler as coisas. Entra no site, né? Da USCIS. E lá tem tudo. Lá tem tudo, tá falando tudo. Então, tudo que vocês precisam, vai lá, que lá é a fonte segura, né? Então, por isso que a gente veio aqui também explicar um pouquinho dessa legalidade ou ilegalidade que se fala, né? Realmente existe essa lei, mas em nenhum momento a gente está fazendo nada contra essa lei. Então, é importante deixar claro, pode haver empresas que não fazem o processo de direito? Pode. Agora, chegar e falar que o visto é ilegal, o visto é comprado, não tem nada a ver, tá, gente? Esquece isso. Ignora, porque não tem nenhum fundamento que está sendo falado. Exato. Então, na hora que vocês forem escolher a empresa de vocês, veja indicação, pesquise sobre, para vocês pegarem uma empresa legal mesmo, entendeu? Que seja honesta e que faça isso honestamente, para que futuramente você tenha o seu green card. Exatamente. Tá? Então, passando essa parte então da legalidade, né? Estamos conversados. Bem claros sobre isso, certo? Exato. É um visto legal, não tem nada de ilegal no processo, principalmente se no contrato que você tem com a empresa tem aquela cláusula, tá? Deixando bem claro, tá? Isso te isenta de qualquer problema que possa haver. Bom, esse visto EB3 Unskilled, ele pode ser feito tanto dentro dos Estados Unidos ou no Brasil, que seria consular. Isso. Né? Então, se você estiver aqui com visto de estudante ou visto de investidor ou outro visto de trabalho, tá? Você não pode estar com visto de turista, tá? Não pode. Ou de estudante, ou de trabalho, ou de investidor. Você vai fazer o ajuste de status, tá? É um processo um pouquinho mais barato, um pouquinho mais rápido do que o consular, que é quando você está no Brasil ou no seu país de origem, tá bom? E a diferença é que enquanto você está no Brasil, você só vai começar a trabalhar depois que você recebe o seu green card. E se você já está aqui nos Estados Unidos, como foi o meu caso, na hora que eu já tive o visto de trabalho aprovado, eu já comecei a trabalhar. E aí eu recebi o meu green card já praticamente 1 ano trabalhado. 1 ano trabalhado. Então eu economizei esse tempo. Então por isso que também demora um pouco mais quando é feito pelo país, né? Brasil, onde você estiver, tá? Então voltando. O processo de um visto de trabalho, ele sempre começa na parte de recrutamento, tá? Essa é uma parte que nós não participamos dela. Nesse visto. Nesse visto ou qualquer outro visto de trabalho. Ah, é? Tá. O recrutamento é algo que é feito
pela empresa ou pelo patrocinador, tá? Então, o que o patrocinador tem que fazer? Ele tem que anunciar a vaga em jornal, em site na internet, na própria empresa. Ele tem que anunciar a vaga ou as vagas, tá? Tem que publicar isso daí. Ele vai receber pessoas interessadas e ele tem que, se ele não consegue, ou por qualquer motivo, ou por falta de interesse na vaga, ele tem que chegar e documentar tudo isso. Olha, eu publiquei no jornal, eu tentei contratar, mas realmente não tive pessoas suficientes para preencher as vagas que eu preciso. Então, é essa parte, em publicação, jornal, o próprio rádio, advogado para documentar tudo. É essa parte que o empregador paga. Ele é obrigado a pagar. Ele é obrigado a pagar. Nós, aplicantes, não podemos pagar nada nessa parte, tá? Isso é ilegal. Pagar qualquer coisa na parte de recrutamento é ilegal, tá bom? Então, isso tudo foi feito antes da gente entrar. Isso certo? mesmo. Então, quando a gente procurou, né, a empresa para fazer esse visto EB3, eles já tinham feito essa parte, já estava tudo legalizado e eles me deram, então, olha, nós estamos trabalhando, porque não é um leque também, né, de 10 sponsors, escolhas entre 10. Não, tinha 3 ou 4, eu acho. Isso. Sponsor naquela época, falando, olha, a gente tem o McDonald's, a gente tem o X, o Y e o Z. Um é na cidade de tal, outro na de tal, outro de tal, outro de tal. Esses 4 a gente já fez todo o recrutamento, já pôs tudo, já está tudo certinho e eles estão prontos para aplicar para vocês. Isso. Eles falam, inclusive, quanto que você ganha por hora. Por hora, tudo certinho. Tudo certinho. Então, aí nós escolhemos, então, aqui em Charleston, que era a cidade mais próxima de Orlando, porque eu sabia que o Merindo ia ter que ficar viajando para Orlando pelos negócios, tal, etc e tal. E então a gente escolheu Charleston. E também pelo custo de vida, que era mais barato na época. Né? E realmente, gente, eu que trabalhei lá, agora eu entendo a necessidade que eles precisam muito de mão de obra imigrante. Porque realmente os americanos não querem trabalhar lá. Não querem, né? Nesse 1 ano que eu tô lá, entrou e saiu, assim, acho que milhares de gente. Eles entram, fica uma semana e vai embora, fica um dia e vai embora, fica uma tarde e vai embora. Teve uma menina que entrou de manhã, saiu pro almoço e não voltou mais. Então, assim, por quê? Porque realmente é um trabalho pesado, tá? É um trabalho pesado. Ganha pouco. E ganha muito pouco, tá? Então, é por isso que os americanos não querem. E é por isso que eles têm essa falta de mão de obra, né? Então, realmente, eu entendi o porquê que essas empresas grandes precisam dos imigrantes para trabalhar. Porque... E é uma necessidade constante, né? Por exemplo, agora eles já estão precisando de mais gente. Sim. Então, sempre vão precisar. E o Departamento de Trabalho e a imigração sabem disso, tá? Eles sabem que as empresas... Poxa, imagina um McDonald's se não tiver ninguém para cozinhar, entendeu? O cara está perdendo dinheiro. Se uma empresa está perdendo dinheiro, o governo está deixando de arrecadar impostos. Então, todo mundo sabe dessa necessidade e a maneira com que o governo, a imigração, o Departamento de Trabalho e as empresas conseguem, né, pelo menos amenizar esse problema é justamente através de um visto como o EB3 Unskilled, tá bom? Exato. Então, a gente aplicou no dia 1º de maio na nossa timeline, Isso. né? A gente aplicou, a gente chegou lá, eles falaram os sponsors, a gente falou, não, então a gente quer o McDonald's, ok, em Charleston, né? Isso. Então, no dia 1º de maio de 2019, nós aplicamos o Labor Certification, que é a segunda fase. Então, essa é a fase que a gente de fato entra. O que é o Labor Certification? Só para vocês entenderem rapidinho. É pegar toda aquela documentação que o empregador fez na primeira etapa, na etapa de recrutamento, juntou tudo isso e vai ser preenchido um formulário com os dados da vaga, os dados da empresa, os dados do recrutamento e o nome do aplicante, o nome do estrangeiro interessado na vaga. Tudo isso é enviado para o Departamento
de trabalho, não é imigração ainda, tá? Então ele vai ser enviado para o departamento de trabalho e normalmente essa fase leva de 3 a 6 meses. É o normal, tá? O nosso foi muito rápido. Foi muito rápido. Né? No dia 21 de junho. Então a gente aplicou em maio. No dia 21 de junho, nossa LC tinha sido aprovada. Então o que aconteceu? Depois que a Label Certification foi aprovada, a gente começou a juntar toda a documentação para ir para a terceira etapa do processo. São 2 processos em paralelo. Então, na hora que a Label Certification fica pronta, você vai pedir 2 processos. O I-140 e o I-145. E 485. Ah, isso aí. Eu sou muito ruim para essas coisas. I-485. E aí é nesse momento que você também pede o Social Security. O combo, né? O Combo Card, que é a permissão de trabalho, e o Advance Parole, que é a autorização de viagem. Para você sair do país. Tá? Então você vai pedir essas 3 coisas junto com tudo isso daí. Tá? Exato. Isso a gente conseguiu fazer, juntar toda essa documentação. Nossa, foi muito rápido. Almerindo parecia um The Flash. A gente conseguiu juntar tudo isso no dia 30 de julho e mandamos para a imigração. É muita papelada, é muita coisa para preencher. Eles mandam, né? O escritório mandava pra gente. Nossa, cada folhinha de passaporte tinha que ser escaneada. Era foto, era 585 mil formulários, mas a gente fez tudo muito rápido, muito rápido. O Merindo com fé ali, né, amor? Na verdade, o que estava acontecendo? A gente recebeu a aprovação em junho. A gente sabia que a gente tinha que dar entrada em tudo isso antes do dia 1º de agosto. Porque no dia 1º de agosto ia entrar em retrogression, que é aquela coisa da imigração, que eles param o processamento dos vistos. Então tinha que ser dada entrada até 31 de julho. Tinha que ser antes de 1º de agosto, porque senão o nosso processo ia ficar parado. Então nós corremos que nem louco. E o advogado também correu. Eles foram bacanas nesse ponto, que eles processaram bem rápido toda essa documentação, porque a gente manda para o advogado revisa faz tudo. Toda a revisão. E aí eles mandam para a imigração. Agora, você imagina que esse advogado, ele não é só nosso advogado. Ele é uma empresa onde 80 pessoas, 90 pessoas, não sei quantas pessoas entraram. Eu sei que para o McDonald's eram 80 vagas. Só para o McDonald's. Então, cada sponsor tinha 80, 90 vagas. Então, é de todo mundo que está entrando e eles estão fazendo toda essa revisão e vendo tudo para ser entregue na data certa. Né? Isso mesmo. Então, foi uma correria, mas deu tudo certo. No dia 30 de julho, o advogado mandou toda a documentação para a imigração. Então, depois de tudo entregue, né, que foi no dia 30 de julho... A gente estava empolgado. Super empolgado. Tipo, deu certo, agora a gente vai receber nosso combo, a gente vai... Mas a gente, no dia 7 de agosto, veio uma RFE. Uma RFE. O que é uma RFE? É um pedido de evidência. Tá? É um Request of Evidence. Então, é a imigração pedindo mais documento. Ela não aceitou de primeira, não. Faltou ali. Alguma coisa ali. Eles querem comprovar mais alguma coisinha ali. Mas não foi da gente, né? Não foi da Camila, foi do empregador. Eles estavam querendo mais documentos, do caso do McDonald's, para realmente liberar o visto de trabalho. Isso. Né? Então aí a gente ficou... Aí foi a parte desesperadora, porque não dependia da gente. Né? Se é da gente, um documento, a gente já vai no dia seguinte, já pega esse documento e já manda. Mas dependia do empregador. Então a gente ficou esperando daí. Ficou esperando. Aí foi uma ansiedade. E o tempo ia passando. Passa um dia, 2 dias e nada. E aí a gente tem um aplicativo onde a gente vai vendo, né, as mudanças, né? Um aplicativo que essa empresa usa, né? E aí a gente fica consultando para ver como que está o nosso processo através desse aplicativo. E nada, e nenhuma mudança. E só estava escrito lá, RFE. RFE, quer dizer, a última coisa foi o RFE. Só que teve uma coisa. Pouco tempo depois, veio uma carta agendando as nossas digitais. Exato. Então, no dia 30 de agosto, a gente foi fazer as digitais. Ou seja, mesmo antes de mandar a resposta da RFE,
A gente já foi fazer as digitais, foi lá em Orlando mesmo. Sim. E no dia 16 de setembro, ou seja, 2 semanas depois, a gente já recebeu a permissão de trabalho, a permissão de viagem e o social. Tá? Então, antes de processar o visto de trabalho, antes até mesmo de enviarem a resposta do RFE, a gente já recebeu com a permissão de trabalho. Então, nesse momento, a Camila já podia começar a trabalhar, tá? Só que a gente resolveu esperar. Sim, porque eu poderia, mas como o meu visto de trabalho ainda não tinha sido aceito, aprovado, eu estava no visto de estudante até então. Meu visto até então era de estudante. Tudo bem, eu estava com meu social, eu estava com minha permissão de trabalho, tudo, mas se constasse lá, Camila, ela é estudante, o visto dela de trabalho ainda não saiu. E tem um detalhe importante. Se, por algum motivo, o visto, nesse caso, fosse negado, ela ia perder a permissão de trabalho, tá? O processo de green card ia ser encerrado, tá? E, como ela teria parado de estudar, ela estaria aí, então, sem status para continuar. Então, a gente, em pouco tempo, teria que deixar o país. Então, eu quis manter meu visto de estudante, porque a gente não sabia a resposta do meu visto de trabalho ainda, se ia ser negado ou não, ou aceito. Então, eu mantive. Então, eu fiquei estudando até dia 31 de outubro. Isso. Então, no dia 18 de outubro, o advogado mandou a resposta da evidence, né? E no dia 31 de outubro, saiu a aprovação do visto de trabalho. Só que tinha um detalhe, a gente já estava pronto para ir embora. Né? Já tava tudo pronto, falei, não é possível, vai sair. A gente já tinha encaixotado minha casa inteira, já tinha feito tudo. A gente já tinha alugado um apartamento aqui em Charleston. Tá? Já tinha feito tudo, nossa, que correria. E então, dia 1º de novembro, a gente pegou a área e veio para cá, para Charleston, né? E eu me apresentei, então, pro McDonald's no dia 6 de novembro. E aí, então, eu comecei a trabalhar, tá? Não sei se cabe ainda falar sobre o trabalho em si. A gente vai fazer um vídeo falando sobre o trabalho, o que eu achei, o que eu não achei. Gente, a gente vai fazer tipo uma série sobre isso. Porque é muito detalhe para colocar num vídeo só. Então, a gente quer dar um apanhado geral. A gente vai falar de tudo. Mas comecei a trabalhar, então, no dia 6. E até dizer que vi que era realmente um trabalho bem puxado. Ninguém tá falando aqui que esse visto é um visto fácil. Não é um visto fácil. É uma mudança de vida, é uma mudança total, né? Pra gente foi, a gente morava em Orlando, já tava mais tranquilo lá e teve que mudar pra cá. E eu trabalhar e com criança, vou falar sobre isso também. E emprego, né? O Merino teve que trabalhar de várias coisas aqui, que também a gente vai colocar tudo para manter, porque realmente o salário é baixo, então não dá para viver do meu salário, né? Então tinha que ter o Almerindo ali para ajudar. E tudo isso vai ser falado, tá, gente? Tudo isso. Todos esses detalhezinhos vão ser vários videozinhos falando sobre isso, ok? Aí, então, gente, em março veio o Covid. Aí a gente falou, meu pai, eu não parei de trabalhar um dia, tá? Eu continuei trabalhando todos os dias, porque às vezes as pessoas falaram assim, com o Covid você ficou em casa. Não fiquei. Lógico que bem no comecinho, março, abril, que era quando, né, tava todo mundo assustado, aquela coisa toda, eu tive minha carga horária reduzida. Mas eu trabalhava todo dia, porém eles me soltavam 1 ou 2 horas mais cedo, né? E daí depois eu falei pra ela que pra mim compensava mais um dia a mais de off do que me soltar todo dia cedo. Então eu continuava trabalhando no meu horário normal, que era das 7 da manhã às 3 da tarde, só que em vez de ser 2 dias off eu ganhei 3. Mas isso foi também por um período de tempo bem curto, porque daí eu já voltei de novo, já precisou, porque a demanda é muito grande, é o que eu te falei, os funcionários saem, e aí então ela falou, não, Camila, volta, volta, porque a gente tá precisando de você para pelo menos 2 dias off só. Então foi isso, eu continuei trabalhando. Com o Covid, a nossa entrevista foi marcada. Veio uma carta para nós falando que a nossa entrevista tinha sido agendada.
né? Em março eu não lembro que dia. Foi dia 10 de março, 10 a gente de março recebeu a gente carta. recebeu a carta falando que a nossa entrevista tinha sido agendada para abril. Era 29 de abril, né? 29 de abril. Aí deu aquele... meu Deus, a nossa entrevista agora em abril vai ser feita e tal. Mas... alegria de pobre dura pouco. Mas no dia 30 de março... já veio falando que nossa entrevista tinha sido cancelada. Na verdade, todas as entrevistas tinham sido canceladas. Por conta do Covid. Uhum. E aí, a gente ficou no dia 30 de março até... não sei, pra mim foi uma eternidade. Foi. Março, abril, maio, junho... foram só 3 meses? Foi. Não, foi em julho, né, que a gente recebeu a carta. Então... 1º de julho. Então foram 4 meses, vai. Sem resposta nenhuma. A gente não tinha nossa entrevista agendada, a gente não tinha nenhum update no nosso aplicativo, nada. E eu falava, deixa a vida me levar, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando e vamos ver o que vai dar, né? E então, em julho, no dia 1º de julho, a gente recebeu a carta falando que nossa entrevista tinha sido agendada para o dia 17. Quer dizer, a gente tinha 15 dias e em Orlando, não é, a nossa entrevista não... Orlando não, em Tampa. A nossa entrevista não foi feita aqui na Carolina do Sul, foi feita na Flórida, em Tampa. Também não entendi por que Tampa. Ninguém entendeu até hoje. Ninguém entendeu até hoje. Mas ok, porque faria um pouquinho de sentido se fosse Orlando, porque a gente começou o processo em Orlando, né? Mas foi em Tampa. Mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Um detalhe, que na verdade a carta foi enviada no dia 1º, mas nós recebemos ela no dia 7 de julho. E a entrevista era dia 17. Só que tem um detalhe. A gente recebeu essa carta e nela estava falando, porque a gente ainda não tinha feito os exames médicos. Tem que fazer exames médicos. Tem uma série de exames médicos, a gente pode até falar isso num outro vídeo também, mas você tem que fazer exame médico, tomar vacina e tal. E isso, o médico vai dar um documento, um envelope selado para você levar na entrevista. Então você faz todos esses exames, toma as vacinas que tem que ser tomadas e o médico então te dá esse relatório dos seus exames médicos para ver se tá tudo bem com você. Só que você não pode abrir, tá lá lacradinho e no dia da entrevista você entrega esses exames. Só que esses exames demoram 2 semanas para ficar pronto. E a gente recebeu a notícia em, 2 semanas. Tinha 10 dias. Tinha 10 dias. Eu falei, e agora? Sai correndo e conversa com o médico. Aí a gente foi numas clínicas cadastradas, né? Você tem que ir, não pode ir em qualquer uma, você tem que ser nessas cadastradas com a imigração, tal, tudo, né? Que ele já sabe do que se trata. Falando, pelo amor de Deus, isso aqui precisa sair muito rápido, porque a gente recebeu agora e a gente tem 1 semana, a gente tem que ir embora pra Tampa. E graças a Deus, mais uma vez. Na verdade, assim, a gente foi... A entrevista era dia 17, a gente saiu daqui no dia 16 para ir para Tampa, né? Sim. E no dia 16 de manhã, antes de sair, a gente passou na clínica para pegar tudo. Exato. Então foi bem assim nos 45 do segundo tempo. Exato, mas chegamos com os documentos lá. Graças a Deus, graças a Deus. Então fizemos a entrevista. E aí a entrevista então foi no dia 17, em Tampa, tá? Eu acho que só isso, a entrevista por si vai ser um vídeo separado, tá, gente? E a entrevista é a quarta etapa do processo, tá? Então a entrevista é a 4ª etapa do processo. Então dia 17 a gente fez a entrevista. Sim. Resumidamente, como é que foi a entrevista? Não, foi tranquila. A gente estava super tenso. Exato. Porque... não sei, falam-se tantas coisas, né? Dessa entrevista e que vai ser perguntado, que vai falar. O que você tem que levar. E eu tava muito nervosa. Tanto que a mulher falou assim, você não precisa ficar tão nervosa. Eu falei assim, eu sei, mas eu tô. Eu sou uma pessoa nervosa, né? Eu não gosto de ser testada. Se eu vejo que a pessoa tá me analisando e tá me testando, isso já me deixa nervosa. Aí eu só faço besteira. Só besteira. Tanto que ela perguntou até qual que era o meu endereço em Orlando. Ai, não lembro. Não lembro como que é. Aí eu uni um no outro, que a gente morou em 2 lugares. Eu peguei o número de um com a rua do outro. Falei, calma, deixa eu pensar que eu tô nervosa. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Mas a gente saiu de lá aliviado da entrevista, porque a gente achou que tinha sido tudo
tranquilo. Demorou 45 minutos, foi rápida, foi tranquila, né? Sem pressão, sem nada. Foi realmente, a gente saiu aliviado. E aí, no final da entrevista, a moça falou: não, eu acho que tá tudo certo. Em até 30 dias você já tem a resposta. Você vai receber uma carta com a resposta. Gente, ok. 30 dias dá pra esperar, né? Por que não me dá a resposta agora? Mas ok. Então, e aí chegou embora. Em 30 dias, amor? Não chegou. Isso era 17 de julho. 17 de agosto a gente tava ali, ó, no correio, esperando alguém chegar. E é lógico que a gente checa o aplicativo todo dia, várias vezes ao dia. Mas vai que o aplicativo errou, vamos ver se não tá lá, né? Mas não. Aí foi agosto, foi setembro, e aí em outubro, foi esse mês agora, esse mês passado, que a gente já tá no 1º de novembro, a gente recebeu então a carta da aprovação. E aí, uma semana depois, no dia 23, a gente recebeu o cartãozinho em casa. Aí foi aquela festa, né, gente? Aquele alívio, aquela choradeira, que não acredito que tudo valeu a pena, porque realmente é bem desgastante. Você tem que ter foco, tem que ter fé e muita força. Muita força. Às vezes vocês veem a gente aqui, né, no Instagram contando, vocês acham que é 1000 maravilhas, mas não, gente, foram dias bem intensos. Teve dias que eu gosto, assim, de levar a vida, tipo, não, se a gente tá aqui, vamos tentar fazer o melhor disso daqui que a gente tá vivendo hoje, né? Então, bola pra frente, seja o que Deus quiser, não, tá difícil, mas a gente vai enfrentar, e sempre tento manter minha cabeça dessa maneira. Mas tinha dias que eu falava, eu só quero dormir, não quero conversar com ninguém, eu só quero dormir, deixa eu quietinha no meu canto. Que são dias, assim, que realmente foram bem difíceis pra mim, principalmente lá no trabalho. Depois eu vou contar pra vocês que eu passei uns perrengues, né, amor? É que a gente falou, tem muita coisa. Esse vídeo não vai ficar curto, mas ainda tem muita coisa pra falar. Então, assim, eu passei uns perrengues. Então, assim, pra vocês que estão querendo entrar nesse visto, hoje eu vejo que tudo valeu a pena. Lógico, tô com o meu green card na mão, né, gente? Mas realmente não é um visto fácil. Você tem que estar querendo isso mesmo. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho para vocês do custo. Quanto que custou esse visto pra gente? A gente pagou 22 mil. No total. No total, 22 mil. Então a gente deu 5 mil de entrada. E depois, quando a gente foi dar entrada nos documentos, a gente pagou 17 mil. Isso. Essa foi a nossa empresa. Eu sei de pessoas, de empresas que parcelam em mais. Isso. Eu sei tudo isso. Eu acho que é um custo bem razoável e uma das maneiras, né, mais baratas de se obter um green card. Sim, porque se você for entrar com investidor, é uma grana alta. Se você for entrar de outra... Tudo é uma grana alta. Tudo que você tem precisa. seu custo. E essa é uma grana alta, mas não é tanto igual a dos outros vistos. E sendo que também, gente, na hora que eu tô trabalhando, eu tô pegando todo esse dinheiro de volta. Né? Não peguei, nesse 1 ano trabalhando, não peguei tudo, não peguei os 22 mil. Não peguei. Mas eu peguei metade. Depois a gente vai fazer essa comparaçãozinha da parte financeira, tá? Mas uma coisa que é importante a gente falar, tá? Durante a matemática, né, desse visto, né? Durante o trabalho da Camila, ela ganhou, em média, por mês, em torno de $1.100 por mês, tá? O cônjuge também tem permissão de trabalho, então eu também podia trabalhar durante esse processo. E assim, gente, com permissão do trabalho, que você tem a liberdade para trabalhar no que você quiser aqui. No que quiser. E quantos trabalhos você precisar, tá bom? No caso, eu tenho que trabalhar no McDonald's, 8 horas. Mas se eu quiser sair do McDonald's e ir para outro lugar, eu posso. Mas eu tenho que dar prioridade ao McDonald's. Isso. Então, o outro trabalho, o segundo emprego que eu pegar, vamos dizer assim, não pode atrapalhar o McDonald's. Isso. Então, se por um acaso a pessoa vai aplicar esse visto e ela vem sozinha, tá? Ela muito provavelmente vai ter que ter 2 trabalhos para poder se manter. E tem gente que faz isso. E o segundo,
O segundo, de repente, pode ser nos dias off, que ela tiver no trabalho principal, ou depois do trabalho principal. Cada um vê o que é. Se vem em casal, né, em família, tá, com o marido ou a esposa trabalhando também, tá, é perfeitamente possível pagar as contas, não tem problema nenhum. Tá? Porque trabalhando, normalmente o cônjuge ele vai ganhar no mínimo $400 por semana, mas no mínimo. Tá? A pessoa pode fazer Uber, pode fazer delivery de comida, pode fazer Instacart, pode trabalhar em qualquer coisa. Né? Então, não é difícil se manter durante esse visto. Tá? E assim, vamos deixar claro, tem uma tabelinha aqui que eu quero mostrar para você o seguinte. Se você tem um visto de turista, tá? Você vai pagar moradia, alimentação, carro, vestuário, utilidades. Você não tem que pagar a escola. Se for um visto de trabalho, você também vai pagar moradia, alimentação, carro, vestuário, utilidades. Mas não paga a escola. O de investidor também. Não tem diferença. Você vai pagar essas mesmas coisas. O custo de vida é o mesmo. A única diferença é para o visto de estudante. Que daí você tem que pagar a escola. Que além de tudo isso, você também vai pagar a escola. Tá? Mas não faz sentido nenhum você incluir no custo do visto o seu custo de vida. O custo de viver nos Estados Unidos, e a gente vai fazer visto falando sobre... vídeo falando sobre custo de vida, tá? O custo de vida você vai ter de qualquer forma. Tá? Até se você tiver ilegal aqui, você vai ter que pagar essas coisas para você sobreviver. Então não adianta falar desses custos somados ao custo do visto. O custo do visto é isso. Nós pagamos 22 mil. Esse dinheiro pode ser parcelado ou esse dinheiro a gente depois vai mostrar como que ele faz sentido para quem quer aplicar, tá bom? Não precisa ser milionário para fazer esse visto. Não é visto de rico. Não, porque a gente não é, né? Senão a gente não teria conseguido. Bom, aí então agora a gente precisa falar das dúvidas que surgiram no nosso Instagram, né? Que as pessoas mandaram. Isso, a gente pediu pro pessoal comentar lá as principais dúvidas. Algumas a gente já respondeu durante o vídeo, então não precisa falar de novo. Então agora a gente vai falar de algumas que a gente ainda não respondeu. Tem limite de idade para fazer esse visto? Não tem limite de idade. Só que a pessoa, de novo, é um trabalho braçal, um trabalho físico, né? Então a pessoa tem que ter capacidade para fazer aquilo, tá? Então só tem que pensar nisso. Olha, realmente eu vou aguentar fazer aquele trabalho, tá? Mas na lei, tá? Não tem nenhum limite de idade. A imigração investiga tudo sobre você? A gente não sabe exatamente a extensão do negócio, que eles investigam, né? Fala-se de tudo, né? Mas sabe-se, né, que as redes sociais são analisadas. Eles analisam, obviamente, os antecedentes criminais, tá? E principalmente se durante o período, quando você faz ajuste de status, se durante o período você teve a manutenção do seu status aqui. Se você não ficou fora de status em nenhum momento, né? Sim. Quanto tempo leva o processo? Então, vamos lá. Então, lembra que a gente falou que tem dois tipos de processo. O ajuste de status, quando a pessoa já está aqui, que foi o nosso caso. Normalmente, com o ajuste de status, o processo leva de 18 a 24 meses. Tá? Ou seja, 1 ano e meio a 2 anos. Quando ele é consular, quando ele é feito lá no Brasil ou no país de origem, tá? Ele normalmente leva de 24 a 30 meses. Mas isso, gente, é uma média. Existem casos que são menos, tipo o nosso foi 18 meses, e existem casos que fica mais de 2 anos. A gente não sabe se a empresa tomou uma RFE, se a pessoa que, né, também tomou outra RFE. Se a imigração parou. Se a imigração parou, que nem a gente teve essa parte do Covid, atrasou tudo. Então, tudo tem as suas exceções. Você fala, você tá falando isso, mas o meu foi 3 anos. Eu conheço umas amigas minhas que fizeram esse visto
antes de mim e que ainda nem começaram a trabalhar. Por quê? A empresa teve auditoria. Exatamente. Então, isso é uma média, tá? Depois que pegar o Green Card, você pode mudar de emprego? Então pode, tá? Pode Não... assim, você tem um contrato com o seu empregador, né? De 1 ano. Então, por exemplo, se eu pegar o Green Card, eu peguei o Green Card antes de 1 ano. Eu tenho que cumprir esse 1 ano, pelo menos. Eu não preciso sair. Então, se eu quiser continuar trabalhando, eu posso. Mas eu tenho que ficar pelo menos lá 1 ano, que é o meu contrato. Isso. Né? E assim, isso foi no caso da Camila, tá? Mas na lei não tem nada especificado o tempo que você tem que ficar. Não para o visto EB3 Unskilled, tá bom? Então, é mais vamos dizer assim, ou realmente um contrato ou um acordo de cavalheiros. É óbvio que se o seu Green Card for aprovado e você tiver 2 meses trabalhando, você não vai pegar e sair correndo, né? A empresa aplicou para você, o mínimo que você tem que fazer é gerar retorno para a empresa durante um período. Tá? Mas não existe na lei um período especificado que você tem que ficar trabalhando. Acho que as perguntas eram essas, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Se você tem mais dúvidas que não foram respondidas aqui no vídeo, vou pedir para vocês colocarem nos comentários aqui embaixo. E depois, mais para frente, a gente vai gravar um vídeo só respondendo todas essas perguntas, tá? Exato. É isso aí, gente. Eu acho que foi tudo bem detalhadamente explicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai vir mais uma série de vídeos aí falando sobre isso. Eu vou pegar o próximo vídeo vai ser com 2 amigas minhas de McDonald's, né? Que eu conheci aqui também. Cada uma com uma história diferente de como foi o Green Card, com quanto tempo o Green Card apareceu, se fez entrevista, se não fez entrevista. Bem diferente. Bem diferente. Cada uma tem uma história. Cada uma tem uma história também no sentido, uma veio sozinha e deixou família, outra veio grávida, outra... eu sou a terceira, né? Eu vim com a família. Então são 3 histórias, que é a única coisa em comum que a gente fez o visto EB3 e trabalhou no McDonald's. E as 3 já estão com o Green Card. E as 3 já estão com o Green Card. Mas cada um com a sua história. Então é legal porque cada um vai ter um ponto de vista e falar sobre o que achou legal, o que não gostou, o que é difícil, né? Então não é só o meu ponto de vista. Vai ser bem bacana. Então vai ser o próximo vídeo, vai ser conversando com elas. Isso. Então, de novo, pessoal, só lembrando, você que quer receber as notificações do vídeo do Conquistando a América, se você quiser mais informações, e aí sobre o visto EB3 ou sobre outros assuntos, entra lá em cadastro.conquistandoamerica.com.br, você vai preencher seus dados. E aí, sempre tiver um vídeo novo, a gente manda para você. Se tiver notícia daquele tópico que você selecionou, seleciona os tópicos de interesse. Se a gente tiver alguma notícia sobre aquele tópico, nós vamos mandar para o seu e-mail também, tá bom? Não esquece, depois que você cadastrar, você vai receber um e-mail para você confirmar, tá? Veja se não foi lá para a caixa de spam, e aí confirma, e aí você tá dentro, tá bom? É isso aí, gente. E se você curtiu esse vídeo, você curta, compartilhe, comente, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!